Olá, gente! Sejam bem-vindos ao Mestre em Brazilian Português, dominando o português brasileiro. Eu sou a Érica e hoje vamos para mais um vídeo da série de podcasts para alunos do nível avançado. Hoje vamos falar sobre novelas. Não sai daí! Bom, gente, então para começar, eu tenho que contar para vocês qual é a minha relação com as novelas, né? Não sei se vocês sabem, mas aqui no Brasil as novelas são muito populares e, inclusive, tem novelas brasileiras que também fazem sucesso no exterior, né? Então, aqui no Brasil é algo muito popular, as pessoas costumam, assistir muito, acompanhar, comentar, sem opinar, sem conversar sobre as novelas, sobre personagens, sobre alguns bordões que ficam famosos, de alguns personagens. Então a novela é muito popular, né? Faz parte basicamente aí da nossa cultura brasileira. E, bom, eu assisto novela há muito tempo, desde que eu era muito nova. Então, minha mãe, sempre gostou de assistir novelas e eu confesso que não gostava tanto de assistir desenhos animados. Então, eu assisti alguns, mas eu gostava de assistir novelas, desde nova. E, basicamente, isso fez parte da minha vida, da minha adolescência, da minha fase adulta, né? Até hoje eu ainda costumo assistir novelas. Não assisto todas as novelas, né? Eu assisto as que eu gosto. Tem novelas que eu começo a assistir, eu não gosto, eu paro de assistir também. E, gente, a emissora, o canal de televisão mais famoso aqui do Brasil é a Globo, né, que passa diversas novelas. Então, atualmente, a gente tem duas novelas no período da tarde, que são duas novelas que fazem parte do Vale a Pena Ver de Novo, que é o momento que eles reprisam alguma novela. Então, a gente tem duas novelas nesse horário. A primeira é O Cravo e a Rosa e a segunda novela é A Favorita. Então, foram duas novelas, que fizeram bastante sucesso e que agora estão sendo reprisadas. Além, dessas duas novelas que são reprises, a gente tem as novelas também novas, inéditas. A gente tem ali no horário de 6h30, mais ou menos, que a gente chama de novela das 6, que estreou agora, é bem recente, que se chama Mar do Sertão. Em outro horário, a gente tem a novela das 7, que passa ali por volta de 7h pouca da noite, que se chama Cara e Coragem. E a novela das 9, que costuma ser a mais popular, que passa ali no horário de 9h pouca da noite, que é o Pantanal. E, na verdade, a novela das 9 atual, o Pantanal, é um remake. Então, eles estão fazendo uma nova versão da novela que fez muito sucesso em 1990. Então, eles fazem basicamente uma releitura da novela, com muitas semelhanças, mas também podem haver diferenças. E, atualmente, essa novela está sendo muito popular aqui no Brasil. Enfim, além dessas novelas, que eu falei, que estão atualmente passando na televisão, na Globo, há algum tempo também tínhamos uma novela, que era uma novela conhecida como novela teen para adolescentes, que era Malhação, que ficou muitos e muitos anos no ar e sempre tinha uma renovação de personagens, de histórias, e era uma novela que tratava muito de assuntos, de adolescentes, problemas com adolescentes, e também era muito popular. Eu assisti durante muito tempo Malhação, durante muitos anos, eu gostava bastante de Malhação, nos últimos anos que eu parei de assistir, mas eu costumava acompanhar, então fez parte assim da minha adolescência.
E atualmente eu às vezes assisto O Cravo e a Rosa, às vezes também assisto um pouquinho de A Favorita, mas eu não gosto muito dessa novela. A novela das 6, Mar do Sertão, eu não assisti nenhum capítulo ainda. A novela das 7, Cara e Coragem, assisti muito pouco, mas não gostei também. E a novela das 9, Pantanal, eu assisto um pouquinho às vezes. Tem duas novelas que eu lembro que eu queria falar com vocês. Que a primeira é O Clone. É uma novela muito famosa, se eu não me engano, dos anos 2000. E ela já reprisou, acho que mais de uma vez, na Globo. E essa novela foi muito popular, eu gostei muito. Então, nessa novela, né, O Clone, eles trataram basicamente de um amor impossível, né? Uma muçulmana brasileira, a Jade, que se apaixonou, né? Eles se apaixonaram, ela se apaixonou por um brasileiro e ele também, né, se apaixonou por ela, então eles se apaixonaram. Só que era basicamente um amor impossível por causa da idade deles, eles eram muito jovens e por causa dessa questão cultural também. E eles eram gêmeos, né? O Lucas tinha um irmão gêmeo, né, o protagonista. Ele tinha um irmão gêmeo, esse irmão gêmeo morre logo no início e isso dá andamento também a um clone que estaria por vir. Então, um cientista, né, o personagem da novela cientista, ele vai criar o clone, né, a partir desse irmão morto, né? Esse irmão do protagonista Lucas. E aí o que viria a ser a primeira clonagem humana, né, da história. E assim, essa novela trata assim de um tempo bem longo, porque passam assim muitos e muitos anos, né? Então mostra alguns rumos, né, que a vida pode tomar. Então, é uma novela muito legal, gostei bastante e assisti há pouco tempo de novo. Além dessa novela, eu assisti também recentemente, né? Eu assisti também a novela das 6, que acabou agora há pouco tempo, que se chamava Além da Ilusão. Eu gostei bastante dessa novela, achei que tinha uma história assim diferente. Nessa novela, um personagem jovem, um rapaz jovem se apaixonou por uma moça. Isso assim, nos anos, acho que ali por volta dos anos 20, anos 30, 1920, 1930, algo assim. E o pai da moça era contra essa relação, porque ele era um rapaz mágico e pobre. E o pai tentou impedir esse relacionamento. E a filha, claro, estava apaixonada e ela pretendia fugir, né, com esse rapaz. Só que ele foi ameaçar, né, o rapaz com uma arma e a filha apareceu justamente nesse momento. E sem querer, ele matou a filha. Só que ele não assume essa responsabilidade. Então ele coloca a culpa nesse jovem rapaz, né, como se ele tivesse assassinado a protagonista, né, a menina. Então, isso acontece logo no início da novela, tá? Então, não é um spoiler, acontece logo no início. E a novela se passa, basicamente, né, o tempo todo nessa busca aí desse rapaz que vai pra cadeia. Então, depois que ele consegue sair da cadeia, ele vai em busca de provar a sua inocência. E nessa busca, ele termina, né, coisas do destino. Ele termina encontrando a irmã dessa moça que ele se apaixonou, que morreu. Ele conhece a irmã e ele se apaixona pela irmã dela. E aí, né, ele termina tendo que fingir ser uma outra pessoa, né? Mas tem um motivo para isso, né? Ele era inocente e precisava provar sua inocência. Mas, enfim, foi uma novela que tinha um enredo interessante, uma novela que se passava ali, né? Tem também um andamento no tempo, né, na história. E eles vão ali para 1940, 44, 45, porque ali também 1944, 45, quando acaba, né, a Segunda Guerra Mundial. Então eles também tratam um pouco, eles comentam um pouco sobre essa questão da guerra, né, e como que o Brasil se envolveu nisso.
Então, é uma novela de época, mas eu acho que é muito interessante, trata de muitas coisas, né, que mudaram, né, muitas leis que existiam antes, muitas coisas, né? A questão da cultura também, que era muito mais machista, né, naquela época. Então, foi uma novela que eu gostei muito e tinham atores também muito bons, assim, que fizeram personagens que muitas vezes poderiam ser bem, assim, difíceis, mas que eram muito reais. Então, gente, basicamente é isso. Né? Eu falei com vocês aqui dessas novelas, né, que eu gostei mais, O Clone, Além da Ilusão, que são novelas que eu assisti mais recentemente, né? E como eu disse, né, atualmente eu não estou acompanhando bem nenhuma novela. Né? Pantanal, que está sendo muito mais popular, eu assisto um pouquinho às vezes. Não é uma novela que eu goste tanto, mas ela é bem popular, ela também tem coisas muito interessantes, né? Então, quem tiver oportunidade e interesse de assistir, talvez valha a pena. E, gente, para finalizar, né, eu falei aqui das novelas da Globo, que é a emissora mais popular aqui do Brasil, mas a gente também tem novelas em outras emissoras, né? Tem a emissora da Record, que também tem novela, tem a emissora do SBT, que também tem novela, mas eu estou aqui compartilhando com vocês um pouco da minha experiência, assim. E de outra emissora, eu lembro que eu já assisti uma novela que era do SBT, que se chamava Carinha de Anjo. Isso já tem um tempo e era uma novela assim bem bobinha, bem infantil, mas era muito fofa, muito legal. Então eu lembro que eu assisti e foi uma novela muito longa, muito mais longa do que costuma ser na Globo, por exemplo. Mas, apesar disso, apesar de ter sido bem longa, foi uma novela que eu gostei, achei bem interessante, eu gostava das músicas, né, dessa inocência também que era tratada ali na novela. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado. E também, se vocês já assistiram alguma novela, essas novelas ou outras novelas, comentem aí pra mim, falem a opinião de vocês, o que vocês acham, né, dessas novelas ou de outras novelas que vocês já assistiram, o que vocês acharam. Contem aí pra mim. Obrigada, gente. Não esqueça de dar um like neste vídeo e também de se inscrever para acompanhar os próximos vídeos. Obrigada, gente. Tchau!